Na prisão de Chipre, debaixo do arame farpado, o tempo se movia no escuro. Naquele lugar de desespero, o jovem Rudy cavava um túnel, uma passagem secreta para a esperança. Ele ajudava outros a fugir, uma missão clandestina, onde o silêncio era a única moeda. Ele os via partir na escuridão, para uma liberdade que ainda não era a sua. Uma dor no coração, misturada com um senso de dever. Ele sabia que sua saída não viria agora. Tinha que ficar, para continuar a missão, para ajudar a construir a história de seu povo. Na Romênia de 1927, em Ploiești, o ar de inverno era pesado de fumaça de carvão. Uma cidade de petróleo onde a vida tinha um ritmo próprio, lento e constante. Rudy nasceu ali. Uma casa simples, com a ajuda de uma parteira e de avós, marcando o início de uma vida que mudaria para sempre. O bairro era uma pequena comunidade, onde casas térreas e brancas se alinhavam e todos se conheciam pelo nome. A vida era simples, mas rica em conexões humanas. O pai, Moritz, trabalhava em uma loja de tecidos, medindo o pano com régua, dominando o ofício com a certeza de quem sabia o que vendia. Em casa, a mãe, Zela, costurava à luz fraca de um lampião. O som da agulha perfurando o tecido era a silenciosa melodia que embalava as noites de sua família. No quintal, as crianças aprendiam cedo a lidar com o frio. Com o som de suas botas gastas esmagando a neve, uma rotina de brincadeiras e resistência. Os amigos o chamavam no portão. Naquela rua de pedra, as vozes infantis se ampliavam, criando uma trilha sonora alegre e despreocupada da infância. O som da campainha da escola israelita era um chamado para o estudo. Fila rápida, casacos fechados e o compromisso com uma educação séria. Seus cadernos tinham hebraico e romeno lado a lado, uma alfabetização dupla que ele encarava como algo natural, sem qualquer drama ou dificuldade. A luz da manhã entrando pelas janelas, uma paz que acalmava o barulho lá de fora e preparava para o que viria. Mas a paz não durou. Em 1938, a Europa se preparava para a guerra e na Romênia, o antissemitismo crescia não mais como uma teoria, mas como um clima hostil nas ruas. E a vida em casa também mudou. O pai adoeceu de repente e, sem a penicilina disponível na época, a febre o venceu de forma trágica. Ele não foi ao enterro. O que ficou foi um vazio insuportável, um silêncio que pesava sobre cada cômodo da casa. Poucos anos depois, a mãe também se foi. Aos 11 anos, ele se viu órfão, com a infância roubada de forma abrupta. Com a perda, ele foi para Bucareste, morar com os tios. A capital era grande e bonita, mas o ar da cidade era de uma tensão palpável. Ele chegou com uma mochila leve e uma responsabilidade pesada, tendo que aprender a se virar sozinho em um mundo hostil. No liceu comercial, ele era o único judeu da classe. Os olhares e os comentários maldosos dos colegas se tornaram uma rotina exaustiva.
bullying na saída da aula era constante, com empurrões e socos. Ele foi obrigado a ajustar seus caminhos e horários para evitar a violência. Nos cafés, Hitler era o assunto principal. As pessoas discutiam abertamente o destino dos judeus e um pressentimento de algo terrível se espalhava no ar. O inverno que chegava não pesava apenas no corpo, mas também na alma, refletindo o ambiente social que esfriava a cada dia. A salvação veio no ginásio industrial judaico. Ali ele encontrou a disciplina e a proteção de uma comunidade que se unia para resistir. Por dentro, carteiras alinhadas significavam ordem, mas por fora, a incerteza da Segunda Guerra Mundial pairava sobre tudo. Aprendeu alemão porque o currículo exigia, mas manteve o hebraico da infância, honrando suas raízes enquanto se preparava para o futuro. O rádio passou a informar o avanço da guerra. Notícias ruins chegavam em sequência, tornando o mundo cada vez mais perigoso. Tropas alemãs começaram a passar por Bucareste, a cidade conhecida como a Pequena Paris. O regime de Antonesco se alinhou ao eixo e a influência soviética apareceu na fronteira. A Romênia se tornou um tabuleiro de xadrez em meio a grandes poderes. As vitrines das livrarias seguiam abertas, mas a presença de soldados armados nas esquinas anunciava que a liberdade estava sendo perdida. Um colega sumiu e a regra era clara. Ninguém perguntava por quê. A cidade trocava normas e bandeiras, e ele aprendeu a falar menos e a observar mais, entendendo que a prudência era sua maior defesa. Vivendo com pouco, atento a cada movimento ao seu redor, a prudência se transformou em um hábito que ele carregaria para o resto da vida. A guerra finalmente terminou, mas as marcas do conflito ficaram nos prédios e ainda mais nas pessoas. Para os jovens judeus, a esperança brotava em reuniões secretas em porões, iluminadas por uma lâmpada fraca sobre a mesa. Um mapa da Palestina circulava dobrado, com a promessa de uma nova terra. Era um objeto de esperança que precisava ser protegido. O nome da organização, Dror Rabonim, era dito em voz baixa, unindo jovens com o mesmo objetivo: construir um lar. De dia, a vida era na estamparia, em meio ao vapor e o cheiro de tinta. De noite, a vida era em uma rede secreta, com contatos e rotas para a clandestinidade. Na mente deles, Israel era o único lugar onde poderiam viver sem a necessidade de pedir licença. E essa era a força que os movia. Trens fechados levavam grupos até os portos. As cortinas puxadas e a conversa curta eram a única proteção contra o mundo que os perseguia. O embarque aconteceu na Bulgária, em um navio da rede judaica. Não havia fotos nem registro. Era uma jornada fantasma. Perto da costa da Palestina, a espera se transformou em tensão. Cruzadores britânicos cercaram a embarcação, seguindo as regras do mandato. O ar era de sal e incerteza. O único caminho era em frente.
O navio foi interceptado. A busca, as ordens em inglês, a direção da embarcação que era invertida à força. Gás lacrimogêneo foi usado no convés. O controle foi rápido, sem tempo para negociação. Transferiram todos para campos britânicos em Chipre. Uma detenção que duraria até o ano seguinte. O novo lar era um lugar de arame farpado, sol forte e chão pedregoso. A rotina era de filas e de chamadas. Os barracos se alinhavam como uma cidade improvisada e um quadro de avisos organizava o dia e a esperança de cada um. Entre muitas línguas, o hebraico reapareceu e ele o retomou com a facilidade de quem encontra um velho amigo. Instrutores ligados à Haganá atuavam discretamente e os grupos de defesa se formavam em segredo. Armas desmontadas entravam no campo com a ajuda de gregos solidários e da rede judaica. A resistência se organizava. À noite, o treinamento era de bastão, postura e manuseio de armas. A disciplina era a única coisa que segurava o medo. Túneis começaram a ser escavados em segredo. Com vigias marcados e conversas curtas, a esperança de fuga era real. Com a independência de 1948, a esperança deixou de ser um sussurro e se tornou realidade. Os portões dos campos de Chipre finalmente se abriram. Haifa os recebeu com bandeiras tremulando ao vento. O porto fervia de gente, malas improvisadas e abraços que tentavam recuperar anos perdidos. Oficiais jovens com experiência da clandestinidade agora usavam patentes reais. Cada ordem carregava a responsabilidade de um país recém-nascido. Rudy foi designado diretamente para a Marinha, no distrito de Bat Galim, em Haifa. O mesmo porto que havia testemunhado sua chegada. No quartel, ajustava horários, verificava suprimentos e aprendia que disciplina era tão vital quanto qualquer arma. Entre as idas e vindas, reencontrou Rita, também romena e recém-chegada de Chipre. O reconhecimento foi imediato, como se uma vida inteira coubesse naquele instante. Em uma manhã fria, ele apareceu com um cobertor grosso para ela. Um gesto simples, mas que Rita guardou como certeza. Aquele homem cuidaria dela. Uma semana depois, pediu-a em casamento. Quem sobreviveu à guerra sabe que esperar pode ser um luxo perigoso. Casaram sob uma roupa improvisada com a bandeira de Israel, sustentada por 4 oficiais. Um cenário de improviso e emoção. A festa coube em uma mesa. Algumas garrafas de cerveja,
pratos compartilhados e olhares que prometiam mais do que qualquer banquete. A primeira casa ficava em uma rua de imigrantes, onde sotaques diferentes se misturavam ao som das crianças correndo. Rudy foi promovido a sargento na unidade de comunicações da Marinha. Passou a coordenar relatórios, escalas e transmissões. Para aumentar a renda, fazia bicos como motorista de táxi. Certa noite, deixou passageiros em um endereço estranho. No dia seguinte, o superior o chamou. Tenha cuidado, há espiões no país. Às vezes, uma corrida vale mais do que parece. Rita começou a costurar para mulheres da alta sociedade. Tecidos vindos da Europa passavam por suas mãos e ganhavam cortes elegantes. Ela mesma fazia as camisas de Rudy, escolhendo cada detalhe para que parecessem novas por mais tempo. As manhãs eram simples: pão com chocolate, às vezes cereais e ovos. Era o que cabia no orçamento. O país ainda vivia sob constante tensão, mas no pequeno lar deles havia espaço para planos e sonhos. As noites de folga eram passadas com amigos no bairro, trocando histórias de fuga e recomeço. Entre conversas e risadas, iam costurando, aos poucos, a vida que queriam construir. Ao deixar a Marinha, Rudy conseguiu emprego em um banco de Haifa, no setor de folha de pagamento. Lidava com salários de militares e funcionários públicos. Cada número precisava ser perfeito. O diretor do banco chegou a convidá-lo para assumir a gerência. Rudy agradeceu, mas recusou. No fundo, já pensava em um futuro para a família que fosse mais seguro. Rita, cada vez mais requisitada, recebia encomendas de clientes que viam nela talento e discrição. Em tardes silenciosas, folheava revistas de moda e decoração, sonhando com uma casa como as das páginas brilhantes. A vida urbana oferecia oportunidades, mas também mostrava seus limites. No bairro, amigos iam e vinham, alguns partindo para outros países em busca de novas chances. Cada despedida deixava no ar a mesma pergunta: e se fosse a nossa vez? As cartas que vinham do Brasil traziam histórias de trabalho e prosperidade em São Paulo, escritas como quem acende uma chama à distância. Por semanas, o tema atravessou a casa em silêncios e olhares, um diálogo mudo entre segurança e oportunidade. Decidiram que, se fosse para arriscar, que fosse enquanto o corpo ainda tinha fôlego e o coração, coragem. Venderam o que podiam e guardaram o bastante para 2 meses de sobrevivência em terras novas. Sabiam que depois disso, dependeriam apenas da própria força para não voltar de mãos vazias. Separaram roupas, a máquina de costura de Rita e pequenas lembranças que coubessem na palma de uma mala. Amigos e vizinhos vieram se despedir, deixando abraços demorados, conselhos e promessas de cartas. No porto de Haifa, o navio aguardava, imóvel,
como quem sabe que leva mais do que passageiros. O embarque foi um corte silencioso, marcado apenas pelo arrastar das malas e pelo peso no peito. Quando a costa começou a se afastar, Rita segurou o braço de Rudy. Sabiam que não deixavam apenas um país para trás, mas uma vida inteira. No Brasil, Rudy e Rita criaram sua família, superaram desafios e prosperaram. Nas décadas seguintes, deixaram um legado de trabalho e generosidade que segue vivo nas vidas que tocaram. Querida Rita, meus filhos, netos e bisnetos, a vida não é fácil, mas é boa.